conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison, Evangelho de Mateus, Jesus Cristo, segundo Mateus 10, 1 a 7, é o chamado. Chamado dos 12 apóstolos, dos 12. Em Mateus 4 tem o chamado dos 4 primeiros. Aqui é dos 12. E logo depois ele vai enviar em missão. Tem o discurso missionário, em Mateus 10. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Jesus chamou os 12 discípulos. Já expliquei que discípulos eram mais de 70, apóstolos 12. Só que às vezes eles chamam de discípulo de apóstolo e apóstolo de discípulos. É o caso aqui, nessa leitura. Então chamou os 12, porque eram 12 as tribos de Israel. Deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus. Só quem tem poder são os apóstolos, na Igreja Católica, hoje os padres, com autorização dos bispos. Qualquer leigo pode expulsar o demônio? Nenhum pode. Nenhum leigo tem autorização de expulsar o demônio, não. E para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Eu já vi 5 curas pela unção dos enfermos. Então, é Jesus quem dá o poder para os 12 expulsarem os espíritos maus, né? Pneuma, espírito impuro também, pneuma catarto, e para curar todo tipo de doença e enfermidade. A Igreja Católica tem esse poder. E aí ele dá o nome dos apóstolos, 12. Primeiro, Simão. Sempre Simão, que é Pedro, é o primeiro. E sempre Judas é o último. Embora Simão tenha negado e Judas tenha traído. Esse chamado aqui dos 12 tem em Marcos e Lucas. E Mateus, como está aqui. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Simão é o nome hebraico, Shimeon. Pedro é o nome grego, Petros, quer dizer pedra.
Ninguém era chamado de pedra naquela época. Ninguém hoje é chamado de pedra. Pedro não é nome próprio, vai se tornar. O nome dele não era Pedro, era Simão. Se torna Pedro porque ele é a pedra sobre a qual Jesus vai edificar a igreja. Mateus 18. Mas Pedro é a pedra e Jesus é a rocha. Pedro não pode ir contra a rocha. André, seu irmão. André sempre vem em segundo lugar, nos sinóticos. Em João é diferente. No chamado de João, quando João fala do chamado dos primeiros discípulos, André vem primeiro do que Pedro. João é sempre diferente dos três. Quando eu falo que Pedro vem primeiro, é em Mateus, Marcos e Lucas. Aí você tem que ler para comparar. André, irmão de Pedro. Também o nome grego, André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Tiago vem na frente de João. A tradição diz que esse João é o evangelista. É o que a tradição diz. Zebedeu, o pai dele, sempre aparece nos sinóticos. Em Mateus e Marcos ele está presente. Então ele era uma pessoa importante. Se ele é colocado aqui, e em Mateus 4 ainda é repetido o nome dele. Depois Filipe e Bartolomeu. Esse Filipe está em João, também no chamado de Jesus aos primeiros discípulos. E está no Evangelho de João. Bartolomeu também. É Filipe quem chama Bartolomeu. Aqui é Jesus quem chama os dois. Eu já falei várias vezes que é diferente. Vocês querem que seja tudo igual e não é. Não tem nada igual nos evangelhos. Em João, Jesus chama Filipe e André. Filipe chama Bartolomeu, André chama Pedro. Bartolomeu, Jesus veio ao encontro dele e Jesus disse que o conhecia. Primeiro elogia ele, dizendo que ele é um judeu sem fingimento. É difícil hoje, né? Não judeu, mas uma pessoa sem fingimento. E Bartolomeu responde de maneira bem atrevida: onde é que tu me conheces? Onde é que tu me viste? Como é que tu me conheces? E Jesus diz: eu te vi antes, quando eu estava debaixo da figueira. Aí ele, naquela hora, vê que Jesus é um profeta, né? Porque ele realmente estava debaixo da figueira. Tomé e Mateus. Tomé é aquele que não acreditou, né? Queria tocar em Jesus, colocar o dedo, né, no buraco dos pregos, no lado de Jesus. Mateus, o publicano, cobrador de impostos. Ele coloca aqui, o cobrador de impostos. O evangelho é ele que está escrevendo. É o evangelista, esse Mateus. Ladrão, com toda certeza. Tiago, filho de Alfeu, outro Tiago. E Tadeu, chamado de Judas Tadeu. Simão, o Zelota, mais um Simão, esse é nome hebraico também. Zelota era um partido religioso judaico, tinha ao menos 4, 5 na época de Jesus. Fariseus, saduceus, essênios, zelotas e herodianos. Fariseus seguia a lei e a tradição, não é que seguia só a lei, não. O pessoal diz que ele é um fariseu, porque segue a lei. Você está errado. Fariseu é quem segue a lei e a tradição. Ele criava leis. Jesus vai ter problema com eles. Saduceus eram sacerdotes. Jesus vai ter muito problema com eles. E esses dois vão matar Jesus, porque eles fazem parte do Sinédrio. Os fariseus, o povo gostava deles, porque eles estavam lá com o povo, né? Os saduceus, que eram sacerdotes, não queriam conversa com o povo, não. E eram ricos, os saduceus. O saduceu não acreditava na ressurreição, porque seguia só o Pentateuco. No Pentateuco não tem ressurreição. Se você encontrar lá, você avisa, porque não existe. E os fariseus também acreditavam na ressurreição e nos anjos. Então eles eram bem vistos. Nesse fato de acreditar na ressurreição, é bom. Paulo era fariseu.
estudava com um fariseu. Os essênios viviam isolados no deserto, formando comunidade, esperando o final dos tempos. E tinha uma regra só deles. Vão ser destruídos lá no ano 134. Os zelotas, que é esse sujeito aqui, Simão o Zelota, eles lutavam pela libertação política do território de Israel, que estava dominado pelos romanos. Então, eles eram violentos e matavam os romanos. Barrabás era zelota, tinha sido preso porque tinha morto 2 soldados romanos. Paulo, dizem alguns, tinha afinidade com os zelotas. Por quê? Porque era violento, Paulo. Só que esse zelo, zelota vem de zelo, né? É o zelo pela lei, não é só libertação política social como muitos querem, não. Eles queriam a libertação política e social porque é por causa da lei de Israel. Então eles tinham também proximidade com os fariseus, né? No sentido da lei. Pronto. Então, e herodianos, aqueles que moravam, eram judeus, que moravam ali perto do palácio do Herodes, que era o tetrarca da Galileia, viviam bajulando o rei. Hoje também tem gente que gosta de bajular os reis. Herodes também era judeu, não era romano, não. E Judas Iscariotes, esse vem sempre por último, né? Que foi o traidor de Jesus. Hoje tem muitos que traem Jesus, fora e dentro da igreja. Como é que sabe? É só ler os evangelhos e ver o que está acontecendo. Jesus enviou esses 12, o envio, a missão, com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos. Se você tivesse nascido naquela época e você não fosse judeu, você era um pagão, pois Jesus não mandou primeiro ir para você, não, viu? Se acostume a entender o evangelho. Ele mandou ir para os judeus em primeiro lugar, né? Não deveis ir onde moram os pagãos. Nós somos pagãos, nós não somos judeus. Quem não era judeu é considerado pagão. Então, Jesus não veio chamar primeiro os pagãos, veio chamar os judeus primeiro. Isso está bem claro também em João 4. A salvação vem dos judeus. Nem entrar nas cidades dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo que morava no norte. Eles tinham ido para o exílio. A primeira leitura vai falar deles. Israel foi para o exílio em 722, dominado pelos assírios. E os assírios mandam povos pagãos para aquela região. Tira o judeu de lá, manda para o exílio e bota pagão lá. E aí, essa mistura de pagão com o povo que ainda ficou lá, deu origem aos samaritanos. Os judeus mesmo odiavam os samaritanos. Não era só raiva, não, era ódio mesmo. Como hoje tem essas brigas deles lá. E Jesus, quando conta a parábola do bom samaritano, era exatamente para quebrar essa história do ódio. Porque o judeu caiu nas mãos de ladrões, e quem vai cuidar do judeu é um samaritano, que o judeu odiava. Então tem um significado bem mais profundo do que aquela pena, né, que a gente sente. Então, Jesus não mandou eles ir onde estão os pagãos, onde estavam os pagãos, nem entrar na cidade samaritana. Primeiro eles foram aos judeus. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não só os judeus, mas aqueles que estavam perdidos. Quando os judeus se fecham, aí sim, a salvação abre para todos. Mas no começo, a ordem era ir para o judeu, não é para pagão não, viu? Nem se iluda, porque nós temos uma ideia muito errada do cristianismo. A gente lê pouco, entende pouco e fica com aquelas ideias na cabeça, né? A igreja só vai se abrir mesmo para todo mundo depois de Pentecostes. Antes, não. Embora Jesus chegou aí a algumas cidades gregas, né? Então, alguns fatos isolados aconteceram, mas a grande pregação para todo mundo só depois de Pentecostes. Aqui é para os judeus que ele está mandando.
em vosso caminho, hoje você fala muito em caminho, né? Sínodo é um caminho, né? Só que interpretam errado, né? Porque sínodo não é caminhar por caminhar e sem saber para onde vai, não. Isso não é sínodo, não, né? O caminho é com quem eu caminho. Não é só caminhar por caminhar, porque aí 2 cegos caminhando cai no buraco. E um bocado de cego caminhando, o buraco é maior ainda. O sínodo é com quem eu caminho. O texto é Lucas 24, discípulo de Emaús. Não é só caminhar por caminhar. E é Jesus que caminha conosco. Isso é o mais importante do sínodo. Ele caminha conosco. Eu não sei se nós caminhamos com ele, né? Aí é outra história. Em vosso caminho, anunciai, o reino dos céus está próximo. O primeiro anúncio que a igreja tem que fazer é anunciar o reino dos céus. Não é o reino da terra, como muitos fazem. Tem muitos que usam a igreja para anunciar o reino da terra. Jesus não mandou anunciar o reino dos céus. Está aqui? É dos céus. E ele veio perdoar os pecados, principalmente. Primeira leitura do Oséias, livro muito bonito esse livro do Oséias, né? Já expliquei ontem que a vida dele foi um símbolo, um sinal. Oséias casou com uma mulher que o traiu. E Deus mandou ele perdoar a mulher e receber. Oséias é a figura de Deus, claro que não é Deus, é a figura de Deus. E a mulher é o povo judeu, tá? Deus está acolhendo o povo judeu pecador. E o pecado aqui é de idolatria. Hoje está cheio de idolatria. Na internet tem um bocado, viu? Tem um bocado que entra na sua casa aí, é só ligar. O YouTube está cheio de idolatria lá e coisas erradas. E uma ruma de católico entrando no pecado do YouTube e da internet. Só tem 2 problemas. Primeiro pecar e depois se arrepender e vir pedir perdão. É melhor não pecar, né? Oséias 10, 1 a 3, 7 a 8, 12. O que ele fala? Israel era uma vinha exuberante. Vinha porque eles plantavam uva, videira, vinha. Não é uma árvore muito grande, mais ou menos, mas tem um bocado de galho, folhas e fruto, se der fruto. Israel era uma vinha exuberante, dava frutos para seu consumo. Está comparando Israel com uma vinha, mas uma vinha exuberante. Na medida de sua produção, aí foi crescendo, né? Erguia numerosos altares. Aqui é o problema de Israel. Era para ter só um altar em Jerusalém. Eu fiz desde esse entra e sai na igreja, pelo amor de Deus. Erguia numerosos altares, né? Numerosos altares. Só tinha um altar, que era para ir, que era Jerusalém. E nesses altares que eles erguiam, adoravam outros deuses. Hoje também adoram. Tem gente que vem para a igreja, vai para o espiritismo, vai macumba, para idolatria, não sei o quê, e acredita em horóscopo, e faz tatuagem, e acredita em rezadeira, em bezedeira, e não sei o que mais. Não venha não para a igreja, vá, se você quiser, vá para isso, deixa a igreja. E vem para a igreja e é maçom, pode não, tem que decidir o que é. Tudo isso é idolatria. Na medida da fertilidade da terra, foi ficando rico, né, Israel, embelezava seus ídolos, aí idolatravam, criavam altares para ídolos. Elias vai combater Baal, que era um ídolo, é a minha tese, doutorado e mestrado. Com o coração dividido, eles queriam seguir a Deus e aos ídolos. Deve agora receber castigo. Deus castiga, apesar de muitos teólogos dizer que não. Na certa eles não sabem ler. Deus castiga. O pai não deve castigar o menino? Então pronto, mesma coisa. Nós somos meninos de Deus, né? Está fazendo coisa errada, tem que ser castigado. Com o coração dividido, portanto, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares. Ainda hoje tem Israel, um bocado de altar lá para outros deuses. Destruirá os seus simulacros. Destruiu. E eles foram para o exílio por causa do pecado de idolatria. Idolatria também, eu disse esses dias,
Qualquer pessoa que lhe afaste de Deus e que você considera, né, e ele faz você pecar, isso é idolatria. O Senhor, portanto, derrubará seus altares e destruirá os seus simulacros. Vai destruir esses ídolos tudinho, porque não são ídolos. Eles dirão, então, não temos rei. Realmente, o rei morreu. A Síria invadiu, matou o rei, botou outro no lugar, por causa do pecado deles. Não temos medo do Senhor, pois devia ter. Devia ter, porque tem gente que não se converte na graça, pelo menos no castigo devia se converter. O que poderia o rei fazer por nós? Se o rei foi enviado por Deus, pode fazer muita coisa. Se não foi, não presta mesmo não. Mas para você, Israel, não vai ter nada. Nem rei, nem templo, nem território, nem nada. Vocês vão para o exílio, é o que ele vai dizer. Por causa da idolatria deles. Samaria está liquidada. Samaria é a capital do Reino do Norte. Foi destruída, ano 722. Seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Ou seja, não é nada, uma palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos, que eu disse desde o início, o pecado de idolatria, que é tirar Deus do centro e colocar qualquer coisa, ou pessoa, ou qualquer coisa, né? Falsa doutrina. O pecado de Israel, né? Então, a idolatria dos lugares altos que eles subiam as montanhas para erigir altares, é o pecado de Israel. Todo pecado é idolatria. Ali crescerão espinhos e abrolhos, ou seja, cadê a fertilidade? Acabou. Sobre seus altares, os altares ficaram nada. O Senhor destruiu tudo. Então se dirá aos montes, cobri-nos, eles vão pedir para morrer. E às colinas, cair sobre nós, eles vão pedir para morrer devido à aflição. E no fim, Deus termina assim, né? Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Essa frase é muito importante. Porque hoje só se fala de amor. Primeiro, as pessoas não sabem nem o que é o amor. Elas confundem amor com sentimento. O amor não é sentimento. Sentimento é sentimento. Amor é amor. O amor cristão não é sentimento. O amor cristão é dar a vida por Jesus, até a morte. Esse é o amor cristão. Cada um na sua vocação. Sentindo ou não sentindo. Esse negócio de casou, aí sente aquele negócio todo, não sei o quê. Aí passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sente mais nada, separa. Aquilo ali não era amor, não. Tu sentia, era um sentimento humano. Sentimento humano muda. Um dia está de um jeito, outro dia está de outro jeito. Agora, se você realmente amasse a pessoa que você casou, então você renunciaria e ficaria fiel até o fim. Mas não ama. A maioria dos que casam não amam, não se amam. Pode falar, eu amo nada. Você não ama nada. Você só tem um sentimentozinho aí. E muitas vezes é pecado que você sente. Fique bem claro. Se soubesse o que é o amor, continuaria, né? A não ser que tenha caso de agressão física e muita coisa, que aí a igreja recomenda a separação, mas não pode casar de novo. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Também se fala muito hoje em dia, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, vai todo mundo para o céu. Esse Deus só amor não existe, não. Deus é amor. E a justiça, que ele está falando aqui. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Ele está fazendo uma relação entre justiça e amor. Não existe amor sem justiça. E nem justiça sem amor. Ou seja, Deus é amor, mas ele vai julgar. E está julgando Israel aqui. E vai nos julgar. Então essa leitura é muito simples, né? Quando a gente começa a ler mais de uma vez para tentar entender. Desbravai uma roça nova. Pronto. Quando o Senhor fizer justiça, depois de toda essa desgraça passar, né, eles ainda estão aí na guerra, né, até hoje. Isso aqui é anos 700, por aí, antes de Cristo. Nós estamos em 2024, depois de Cristo. 2.700 anos que nosso Senhor falou isso para eles. Ainda está em guerra. Ainda está sofrendo pelo pecado deles, de idolatria. Eles não acreditam em Jesus, ainda hoje.
Mas depois de tudo isso, desbravai uma roça nova. Depois dessa justiça, aí vocês podem plantar de novo. Por enquanto não pode não. É tempo de procurar o Senhor. Vai terminar assim. É tempo de procurar o Senhor. Hoje também é. Que não estão querendo procurar. Até que Ele venha e derrame a justiça em vós. De novo a justiça. 2 vezes no mesmo versículo. Então, o que está falando aqui? Justiça. Deus vai julgar. Julgou Israel, continua julgando, julga você, a mim, a todo mundo. Eu tenho que buscar o Senhor. Colocar o Senhor no centro, para não idolatrar, e não pecar. Aí a justiça dele vai ser boa, para quem fizer isso. Quem buscar Deus, não teme a Deus. Mas quem não procura, a justiça vai pecar. Até que Ele venha e derrame a justiça em vós. O Senhor vai julgar tudo e todos. Quem está na graça não deve temer. Quem não está, deve temer. E se aproximar da graça o quanto antes. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada em nossa Mãe Maria Santíssima.